Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma figura lá do século XII, um monge cuja visão da história foi tão radical que ela acabou ecoando por séculos, sabe? Influenciou pensadores, revolucionários, sonhadores, enfim, vamos nessa. Já parou para pensar se os eventos todos que acontecem, se eles seguem algum tipo de padrão oculto? E se a ascensão e queda de impérios, as revoluções, as mudanças na cultura, e se nada disso for aleatório, mas sim parte de um plano maior, de uma revelação com um propósito? Pois é, esse monge, o Joaquim de Fior, chegou a uma conclusão assim, impressionante. Para ele a história não era só uma coisa atrás da outra. Era, na verdade, o desdobrar da própria Santíssima Trindade. Uma ideia que, na época, rompeu com séculos de pensamento tradicional. Então, como é que ele enxergava o tempo? Vamos entrar um pouco nessa visão do mundo dele, que transforma uma simples linha do tempo numa verdadeira revelação teológica. A grande sacada do Joaquim foi essa. Enquanto todo mundo focava em Cristo como centro da história, ele foi lá e colocou a Trindade inteira no centro do palco. Cada pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, teria a sua própria era, o seu próprio tempo para se manifestar no mundo. E é isso que nos leva ao coração da profecia dele. A história é dividida em 3 grandes atos, ou estados, e cada um deles corresponde a uma pessoa da Trindade. O que é fascinante aqui é o jeito que ele diferencia essas eras. A primeira, a era do Pai, ligada ao Antigo Testamento, era definida pela lei e pelo medo, uma servidão que ele compara com a luz das estrelas no inverno. A segunda, a era do Filho, que seria a nossa, já é da graça e da fé, como o amanhecer da primavera. Mas a terceira era, a que ele profetizou, essa sim seria a era do Espírito Santo, um tempo de amor e liberdade, brilhante como o sol do meio-dia no verão. É uma progressão incrível. E olhem só essa citação que ilustra isso perfeitamente. Ele descreveu o caráter de cada era de um jeito muito poético. Das urtigas da lei, a gente passaria para as rosas da fé, para finalmente chegar nos lírios do amor espiritual. A imagem visual que ele usa tem uma força enorme. Mas ele não ficou só na teoria, não. O Joaquim fez as contas. Ele previu que a segunda era, a do Filho, ia terminar, e a terceira, a do Espírito Santo, ia começar lá pelo ano de 1260. Era uma data específica, uma profecia bem ousada de uma transformação mundial que estava para acontecer. Tá, mas o que é que empurra a história de uma era para outra? O Joaquim não via isso como uma sucessão simples. Para ele, existia um mecanismo, um motor quase vivo funcionando por trás de tudo. Ele chamou isso de um princípio de declínio e supressão. A ideia é que cada era, como se fosse um ser vivo, precisa murchar para dar espaço para a próxima. O fim de uma era não é um fracasso. Pelo contrário, é o adubo necessário para que a era seguinte, uma era superior, possa crescer. E esse ciclo tem 3 fases bem claras. Primeiro, o iniciatio, que é o começo, né? Depois, a fructificatio, quando a era chega no seu auge e dá os seus frutos. E, finalmente, a consumatio, o declínio que já se mistura com o comecinho da era seguinte. É um ciclo constante de nascer, florescer e se transformar. O Joaquim também conectou essa teoria cósmica gigante com a própria estrutura da sociedade. Para ele, diferentes grupos de pessoas eram a personificação de cada era. Ele identificou 3 ordens. Primeiro, os leigos casados, que representavam a era do pai, com o trabalho e a procriação. Segundo, os clérigos, que eram a imagem do filho, focados no estudo e no ensino da palavra. E, o ponto crucial, a terceira ordem, os monges. Eles eram a imagem do Espírito Santo, a vanguarda espiritual que ia levar a humanidade para essa era final de liberdade e contemplação. Bom, então, o que aconteceu com essa profecia tão específica e transformadora? Vamos avançar para o momento da verdade. A data chegou. Dá para imaginar a expectativa, né? Os seguidores do Joaquim esperando, de respiração suspensa, o começo de uma nova era de ouro, de liberdade espiritual. Mas o ano de 1260 veio e foi embora. E a transformação apocalíptica que ele previu não aconteceu. A era do Espírito Santo não se materializou do jeito que eles esperavam. Ou seja, a profecia, ao pé da letra, falhou. E, no entanto, é aqui que está o ponto principal. Mesmo que a data estivesse errada, a ideia era poderosa demais. A noção de que a história não é só um ciclo de repetição, mas uma progressão para um estado melhor, para um futuro de mais liberdade, mais conhecimento. Isso foi revolucionário. Essa ideia de progresso não desapareceu, muito pelo contrário. Ela se tornou uma das ideias mais influentes do pensamento ocidental. E isso tudo nos deixa com uma pergunta. O legado do Joaquim de Fior não é a data que ele marcou, mas a estrutura de pensamento que ele criou.
Ele deu para a humanidade um jeito de pensar sobre o futuro como algo que pode ser, fundamentalmente, melhor do que o passado. E isso levanta a questão, se a história é mesmo um processo de superação e transformação, que tipo de futuro é que nós, neste exato momento, estamos a criar?